Você já ouviu falar de um homem que matou um leão com as próprias mãos? Que derrubou um exército inteiro usando apenas o osso de um jumento? Esse não é um conto de fadas. É a história real de Sansão, um homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe, que teve tudo e quase perdeu tudo por orgulho. Mas o que acontece quando a força se vai, os olhos se fecham e só resta a fé? Fica comigo até o fim, porque essa história não é sobre músculos, é sobre redenção. E você vai entender por que Deus nunca abandona quem Ele escolheu, mesmo quando tudo parece perdido. Já deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha cada detalhe, porque o que está por vir pode mudar a sua forma de ver a fé e a queda. À medida que Sansão crescia e se tornava um jovem, a força prometida por Deus começou a se manifestar de maneiras surpreendentes. Não era a força de um homem comum que trabalha duro e constrói seus músculos. Isso era diferente. Era um poder que vinha sobre ele de repente, uma onda de energia divina para um propósito específico. Era a força de Deus, fluindo através dele. As pessoas olhavam para ele e se perguntavam: como uma pessoa poderia ser tão poderosa? A resposta era simples, mas profunda. Sua força não era sua. Era um presente, emprestado a ele pelo Criador do universo. Era uma confiança sagrada. Um dia, enquanto Sansão caminhava perto dos vinhedos de Timná, um jovem leão veio rugindo em sua direção. Ele estava sozinho. Não tinha arma, nem lança, nem espada. Para qualquer outra pessoa, este seria o fim. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com grande poder. Com as mãos nuas, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Ele fez isso com tanta facilidade. Foi uma demonstração silenciosa de um poder que desafiava toda a lógica. Ele não se gabou disso. Ele nem mesmo contou aos seus pais. Foi um momento secreto entre ele e Deus. Um primeiro vislumbre do que ele era capaz quando confiava no Senhor. Essa força incrível deveria ser usada para o propósito de Deus: libertar Israel. Os filisteus eram fortes e cruéis, e haviam oprimido o povo de Sansão por muitos anos. Deus deu a Sansão esse poder para lutar, para ser um exército de um homem só contra uma nação inteira de inimigos. Quando os filisteus tentaram capturá-lo, ele arrebentou as cordas com que o amarraram como se fossem fios. Com nada além da queixada de um jumento, ele abateu 1000 homens. Era uma visão para se contemplar. Não era o poder de Sansão, mas o poder de Deus, agindo através de um vaso disposto. Cada vitória era um testemunho da fidelidade de Deus. Sansão podia enfrentar qualquer inimigo, superar qualquer obstáculo, desde que se lembrasse de onde vinha sua verdadeira força. O povo viu esses milagres e ficou maravilhado. Eles viram que Deus ainda estava com eles. Sansão era seu campeão, seu herói, sua prova de que a esperança não estava perdida. Sua força era um símbolo. Era um lembrete de que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Deus pode prover um caminho. Ele pode dar a pessoas comuns um poder extraordinário para cumprir sua vontade. Sansão só precisava se apegar a essa verdade. O coração de Sansão, no entanto, começou a se desviar. Ele havia recebido um grande presente, mas com esse presente veio uma grande responsabilidade. Ele começou a fazer escolhas que não eram sábias. Ele viu uma mulher filisteia em Timná e decidiu que queria se casar com ela. Seus pais estavam preocupados. "Por que você escolheria uma esposa entre nossos inimigos?" perguntaram. Eles não entenderam que Deus estava usando até mesmo esse desejo errado para criar uma oportunidade de desafiar os filisteus. Mas para Sansão, era sobre o que ele queria. Seus próprios desejos estavam se tornando mais importantes do que os mandamentos de Deus. No banquete de casamento, o orgulho de Sansão o dominou. Ele queria mostrar o quão esperto era. Ele fez um enigma para seus 30 companheiros filisteus. "Se vocês conseguirem resolver este enigma", disse ele, "eu lhes darei 30 vestes de linho fino e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem, vocês as darão a mim." O enigma era sobre o leão que ele havia matado e o mel que ele encontrou mais tarde em sua carcaça. Era um segredo que ele pensava que só ele sabia. Ele estava confiante. Talvez confiante demais. Ele estava jogando um jogo com as mesmas pessoas que ele deveria derrotar. Os filisteus não conseguiram resolver o enigma. Eles ficaram com raiva e frustrados. Então, eles foram até a nova esposa de Sansão e a ameaçaram. "Convença seu marido a lhe dizer a resposta." Eles exigiram. "Ou queimaremos você e a casa de seu pai." Ela estava aterrorizada. Ela chorou e implorou a Sansão dia após dia. "Você não me ama," ela chorava.
Você nem mesmo me dirá a resposta do seu enigma. Por um tempo, Sansão se manteve firme. Mas seu coração não era forte o suficiente para resistir às lágrimas dela. Ele cedeu. Ele contou a ela o segredo. E assim como ele temia, ela imediatamente contou aos filisteus. Eles vieram a Sansão no final do banquete, pouco antes do pôr do sol, e lhe deram a resposta. Sansão soube imediatamente que havia sido traído. Ele estava cheio de raiva. Seu jogo havia saído pela culatra. Esse único ato de orgulho, esse simples enigma, havia desencadeado uma cadeia de eventos que levaria à violência e à tristeza. Ele havia confiado em sua própria esperteza em vez da sabedoria de Deus. Foi uma lição dolorosa, e foi apenas o começo de seus problemas. Seu coração estava lentamente se afastando do caminho da humildade. Anos se passaram, e a luta de Sansão com seus próprios desejos continuou. Ele venceu muitas batalhas contra os filisteus, mas estava perdendo a batalha dentro de seu próprio coração. Suas escolhas em relacionamentos eram sua maior fraqueza. Ele era atraído por mulheres que não compartilhavam sua fé ou seu chamado. Ele buscou amor em lugares onde não podia ser encontrado. Ele esqueceu que o coração é um lugar sagrado, feito para ser guardado com cuidado. Ele entregava seu afeto com muita facilidade, especialmente àqueles que não tinham seus melhores interesses em mente. Ele era um homem forte com uma fraqueza por um rosto bonito. Então, ele conheceu Dalila. Seu nome significa aquela que enfraquece. Os governantes filisteus viram isso como sua chance. Eles vieram a ela com uma oferta tentadora. Descubra o segredo da grande força de Sansão, disseram eles, e cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Era uma fortuna. O coração de Dalila estava cheio de ganância, não de amor. Ela concordou com o plano maligno deles. Ela começou seu trabalho, usando seu charme e suas palavras para tecer uma teia em torno do coração de Sansão. Ele era um leão no campo de batalha, mas em seus braços, ele era como um cordeiro perdido. Dalila começou a questioná-lo docemente. Diga-me, meu amor. Ela sussurrava. Qual é o segredo de sua grande força? 3 vezes, Sansão mentiu para ela. Primeiro ele disse que ficaria fraco se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas. Os filisteus tentaram, mas ele as arrebentou facilmente. Então ele disse a ela para usar cordas novas. Ele as quebrou também. Então ele disse a ela para tecer as 7 tranças de seu cabelo em um tear. Quando ele acordou, ele puxou o tear inteiro do chão. Ele ainda estava jogando, sem perceber o perigo terrível em que estava. Mas Dalila era persistente. Ela não desistiu. Todos os dias, ela reclamava e o importunava. Como você pode dizer que me ama quando não confia em mim com seu segredo? Ela chorava. Suas palavras eram como uma gota d'água constante, desgastando-o. Sua alma cansou. Ele estava cansado da luta. Ele havia lutado contra leões e exércitos, mas não conseguia lutar contra a pressão emocional de alguém que ele pensava amar. Ele estava à beira de um precipício, e Dalila o empurrava suavemente para mais perto da borda. Os filisteus não mostraram misericórdia. Eles queriam ter certeza de que Sansão nunca mais seria uma ameaça. A primeira coisa que fizeram foi arrancar seus olhos. Tiraram-lhe a visão, mergulhando-o em um mundo de escuridão permanente. O homem que antes vira um leão e o conquistara, agora não podia ver nada. Aquele que havia olhado para os rostos de seus inimigos com confiança, agora tropeçava no escuro. Foi um castigo brutal e humilhante. Eles não estavam apenas cegando seu corpo, estavam tentando apagar a luz de seu espírito para sempre. Então, o levaram para Gaza, uma cidade filisteia. Eles o prenderam com algemas de bronze, pesadas correntes que o lembravam constantemente de seu cativeiro. O homem que havia quebrado cordas como se fossem fios agora, estava sobrecarregado por metal que não podia quebrar. Eles o puseram para trabalhar em uma prisão, forçando-o a moer grãos em uma grande mó. Este era um trabalho geralmente feito por animais ou pelos servos mais humildes. Dia após dia, ele andava em círculos infinitos, empurrando a pesada pedra, seu corpo doendo e seu coração partido. Cada passo era um lembrete do quão longe ele havia caído. Ele não era mais um herói. Ele era um espetáculo. O grande campeão de Israel era agora um escravo cego, uma fonte de entretenimento para seus inimigos. Eles zombavam dele, riam de sua miséria e celebravam sua queda. Ele havia perdido tudo o que pensava que o tornava especial. Perdeu sua força, perdeu sua liberdade, perdeu sua visão, perdeu sua dignidade. Na escuridão daquela prisão,
Cercado pelas zombarias de seus captores, Sansão estava completa e totalmente sozinho. Ele não tinha mais nada. Este era o seu fundo do poço. Toda a esperança parecia ter se ido. A promessa que lhe foi feita em seu nascimento parecia uma piada distante e cruel. Ele havia recebido tanto e havia jogado tudo fora. O silêncio de Deus deve ter sido ensurdecedor. No barulho da mó, tudo o que ele conseguia ouvir eram seus próprios arrependimentos. Ele havia escolhido seu próprio caminho, seguido seus próprios desejos, e foi a isso que o levou a uma prisão escura e solitária, longe de sua casa e longe de seu Deus. Na escuridão daquela prisão, algo inesperado começou a acontecer. Era pequeno e silencioso, quase imperceptível no início. Seu cabelo começou a crescer novamente. Dia após dia, semana após semana, o cabelo que havia sido raspado no colo de Dalila começou a retornar. Foi um processo lento, mas era um sinal. Era um lembrete físico de que o tempo estava passando e que coisas novas poderiam crescer, mesmo nos lugares mais desolados. Era uma pequena faísca de esperança em seu mundo de escuridão completa. Era um indício de que sua história poderia não ter terminado ainda. Mais importante, algo também estava começando a crescer no coração de Sansão. Despojado de seu orgulho, sua força e sua visão, ele não tinha para onde mais se voltar. Ele não podia mais confiar em si mesmo. Ele não podia mais confiar em seu próprio julgamento. No silêncio e na humildade de seu sofrimento, ele começou a se lembrar. Ele se lembrou do Deus de sua juventude. Ele se lembrou da promessa. Ele se lembrou de que sua força nunca havia sido realmente sua. Sempre foi um presente. Em sua fragilidade, ele começou a voltar seu coração para a única pessoa que realmente poderia salvá-lo. O trabalho diário no moinho tornou-se um tempo de reflexão. O movimento constante e repetitivo lhe deu tempo para pensar e orar. Suas orações provavelmente não eram altas ou pomposas. Eram provavelmente os sussurros silenciosos e desesperados de um homem quebrado. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me desculpe. Deus, você me esqueceu? Ele não era mais o campeão arrogante. Ele era um servo humilde, clamando das profundezas de seu desespero. Ele estava finalmente aprendendo a lição que Deus vinha tentando ensiná-lo o tempo todo. A verdadeira força não é encontrada em nós mesmos, mas na completa dependência dele. Este período de sofrimento não foi apenas um castigo, foi uma purificação. Foi um fogo que queimou todo o orgulho e a autossuficiência que o haviam levado ao erro. Em sua fraqueza, ele encontrou um novo tipo de força. Não era o poder explosivo para matar um leão, mas a força tranquila de um coração arrependido. Era a força da fé que estava sendo reconstruída, pedaço por pedaço, na escuridão da prisão. Deus não o havia abandonado. Ele estava lá, esperando que Sansão o chamasse. E à medida que seu cabelo crescia, sua fé também crescia. Os filisteus decidiram fazer uma grande celebração. Eles se reuniram em seu templo para oferecer um sacrifício ao seu deus, Dagon. Eles acreditavam que Dagon havia entregue seu inimigo, Sansão, em suas mãos. O templo estava repleto de milhares de pessoas. Os governantes estavam lá, e cerca de 3.000 homens e mulheres estavam no telhado, todos ansiosos para celebrar sua vitória. Eles eram arrogantes e orgulhosos, dando crédito a um ídolo sem vida pelo que havia acontecido. Eles se sentiam seguros em seu enorme templo de pedra. Como parte da celebração, eles pediram que Sansão fosse trazido para entretê-los. Eles queriam zombar dele pela última vez. Um menino conduziu o herói cego e enfraquecido para o centro do templo. A multidão rugiu com risadas e insultos. Eles o colocaram entre os 2 pilares principais que sustentavam todo o telhado. Ele era um objeto de desprezo, um troféu final de seu poder. Mas naquele momento, Sansão não estava ouvindo a multidão. Ele estava falando com Deus. Ele estava se preparando para sua missão final. Com as mãos na pedra fria dos pilares, Sansão fez sua última oração. Foi uma oração de incrível fé e humildade. Senhor soberano, ele sussurrou, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me apenas mais uma vez. Ele não estava pedindo sua vida de volta. Ele não estava pedindo sua visão. Ele estava pedindo um último impulso de força para cumprir o propósito para o qual nasceu. Permita-me, com um só golpe, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele estava pronto para dar a própria vida para completar sua missão. Então, com todas as suas forças, Sansão o empurrou. Ele se firmou entre os 2 pilares centrais e gritou: que eu morra com os filisteus! E naquele momento,
o poder de Deus o invadiu pela última vez. Não era o poder dos cabelos longos, mas o poder de um coração rendido. Os enormes pilares de pedra gemeram e então cederam. O templo inteiro, com seu grande telhado e milhares de filisteus celebrando, desabou. Em uma enorme nuvem de poeira e escombros, a vida de Sansão chegou ao fim. Mas sua missão foi finalmente e completamente cumprida. Em sua morte, Sansão alcançou sua maior vitória. A Bíblia nos diz que ele matou mais filisteus ao morrer do que em toda a sua vida. O grande templo do seu Deus falso foi destruído. Sua liderança foi aniquilada. Foi um golpe devastador do qual os filisteus levariam muito tempo para se recuperar. O homem que eles pensaram ter conquistado, em seu ato final, fez o mundo deles desabar ao seu redor. Foi uma demonstração impressionante do poder de Deus atuando através de um vaso quebrado, mas arrependido. A história de Sansão não é apenas sobre um homem forte que fez escolhas erradas. Se pararmos por aí, perdemos a parte mais bonita. Sua história é sobre redenção. Ela mostra que ninguém está tão longe que Deus não possa alcançar. Nenhum erro é grande demais para a graça de Deus cobrir. Sansão caiu muito. Ele traiu seu chamado e pagou um preço terrível. Mas mesmo em seu ponto mais baixo, em uma prisão escura, cego e sozinho, ele encontrou seu caminho de volta para Deus. Deus ouviu sua oração final e honrou seu ato final de fé. Seu fim foi mais poderoso que seu começo. Sua vida serve como um poderoso lembrete para todos nós. Todos temos fraquezas. Todos cometemos erros. Todos temos momentos em que nos afastamos do caminho que Deus tem para nós. Mas a história de Sansão nos ensina que nossos fracassos não precisam ser o fim da nossa história. O propósito de Deus é maior que nossos problemas. Ele pode pegar nossas maiores bagunças e transformá-las em uma mensagem de seu poder e perdão. Ele é o Deus das segundas chances e terceiras chances, e quantas chances forem necessárias para que voltemos nossos corações para Ele. Então, Sansão é lembrado não apenas como um juiz ou um guerreiro, mas como um herói da fé. Ele é listado no livro de Hebreus ao lado de Gideão, Davi e Samuel. Por quê? Porque, no final, ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus poderia usá-lo, mesmo em sua fragilidade, para realizar algo grandioso. Ele deu sua vida para cumprir sua missão. E esse é o legado final. Não é sobre quão forte você começa, mas sobre como você termina. Mesmo depois de uma vida de tropeços e quedas, Sansão terminou sua corrida em um ato de fé incrível e transformador de mundo.